Oi, vamos fazer agora a última parte desse curso, que são os processos não estacionários. Em geral, é um capítulo inteiro que se gasta bastante tempo. Eu vou fazer de forma bem sintética, eu vou resumir tudo rapidinho, só para que vocês tenham uma noção do que a gente está falando. A gente já viu isso novamente. Assim, quase tudo que. Esse curso ele tem essa estrutura, né? Eu resolvi fazer ele em duas etapas, na qual, na primeira, a gente via tudo assim, que era mais relevante de forma superficial, e na segunda, de novo, o mesmo conteúdo, mas de forma mais avançada, em que a gente entenderia melhor o que a gente estava fazendo. Sendo assim, a gente já sabe que processos não estacionários são complicados, não dá para modelar, não dá para fazer estimar com mínimos quadrados ordinários sem tomar alguns cuidados, que se você relaciona duas séries não estacionárias, você tem possivelmente uma regressão espúria, e a gente já simulou dados, já fez várias coisas. Mas vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, começando com os dois tipos de tendência que uma série pode ter. Quando o dado é não estacionário, ele pode ser decomposto assim, né? Uma série de tempo, ela pode ser decomposta em tendência, componente estacionário e ruído. Na verdade, toda série de tempo, se eu pensar que se eu tiver uma tendência, se eu trocar a tendência por intercepto, vira qualquer série de tempo. Mas se alguma série de tempo tem tendência. Vamos começar só com um modelo mais simples, que é o de tendência determinística. Para mostrar o que eu quero dizer, pensa um modelo que não tem tendência. Pensa um modelo que é simplesmente um intercepto, né? Uma constante. O meu yt é uma constante. Qual é a diferença que eu tenho entre yt e yt menos 1? Quer dizer, se eu quiser calcular, né, o meu yt menos yt menos 1 ou delta yt, qual é esse valor? Bom, se o yt é sempre igual a c, meu delta yt, que é yt menos yt menos 1, é igual a c menos c, que é igual a zero. Então, o delta yt é igual a zero. Né? Nesse caso, então, quando o y é uma constante, meu delta yt é igual, delta yt é igual a zero. Zero. Começamos mal. Então, a questão agora que a gente pode colocar é, e se meu delta yt não for igual a zero? E se eu quiser que meu delta yt cresça? Se meu delta yt crescer constantemente, como seria? Né? Bom, a minha série cresce constantemente, né? Significa que a diferença, delta yt, não, perdão, se a minha série crescer constantemente, significa que se eu tirar yt de yt menos 1, ela sempre vai crescer. Nesse caso aqui, quando eu tirava yt de yt menos 1, a diferença era sempre igual a zero, né? Porque o y era constante. Então, delta y é igual a zero. Agora eu quero uma série que o delta y seja igual a um delta, beleza? Se para o meu delta yt ser igual a um delta minúsculo, eu vou só abrir, né? O que é delta yt? É yt menos yt menos 1, né? Então, se eu tenho yt menos yt menos 1, né, isso, vai ser isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Vai ser yt menos yt menos 1 igual a delta. Então, acho que eu descobri, eu estava escrevendo numa base instável, tá ruim, mas estava pior, né? Isso vai ser igual a yt é igual a y, delta, mais yt menos 1, que é o que está aqui. Beleza? Se a gente resolver isso aqui é uma equação de diferenças, né? Se a gente resolver recursivamente, a gente chega nisso aqui. Qual a solução para essa equação de diferenças? É assim, do jeito que a gente viu na aula de equação de diferenças. Muito bem. Esse é o chamado modelo de tendência determinística. Isso é o modelo de tendência determinística. Tá? O que acontece com ele, né? Quando eu resolvo? Ou pensando de outra forma, né? Se eu quisesse fazer um gráfico com esse modelo, né? Se eu quisesse traçar aqui um gráfico de como vai ser a evolução de um modelo assim, ele não tem componente estocástico, né? Da maneira que eu escrevi, ele é só uma equação de diferenças com uma tendência determinística. Se eu colocar aqui, né, no eixo das ordenadas, deixa eu segurar a mesa digitalizadora, aqui é yt, e aqui no eixo das abscissas eu coloco o tempo, beleza? Como vai ser o gráfico dessa equação aqui? Bom, o meu intercepto é y0, né? y0, e ela vai crescer assim, opa,
deu uma... Ela vai crescer assim, né, constantemente. Era para ter sido uma reta isso aqui. Essa inclinação é justamente delta, né? Beleza? Isso é um modelo de tendência determinística. A tendência é dada por esse termo, né? Simples assim. O que acontece se eu quiser somar um componente estocástico a essa tendência, né? Quer dizer, se eu tenho um modelo assim, por enquanto eu tô pensando num modelo totalmente determinístico. Se eu quiser colocar desvios em relação a essa tendência dada por T, mas esses desvios são estacionários, beleza? O que acontece se eu adicionar esse componente estacionário aqui no meu modelo de tendência determinística? Deixa eu tirar agora. Ctrl Z. Aí. O que vai acontecer é que eu vou ter desvios em relação à minha tendência, só que esses desvios vão ser temporários, eles não vão ser desvios permanentes. A esse tipo de modelo a gente chama de modelo de tendência estacionária. Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho mais. Agora, vamos colocar, e esses vão ser os chamados modelos de tendência estocástica, a seguinte situação. Ó. Suponha que agora meu delta YT não é mais simplesmente dado por um delta, né? Ele é um delta mais um componente estocástico. Note a diferença, vamos voltar para o caso anterior. No caso anterior, eu estava somando o componente estocástico, ó, aqui, que é estacionário. Beleza? Estou supondo que essa função φL é igual a que a gente viu nos MAs, né? Quando a gente estava estudando MA, é um componente estacionário aqui. Estava somando na solução geral aqui, né? No YT. Estava adicionando a uma tendência geral, um componente estacionário. O que eu vou fazer agora, ou pensando de outra forma, eu estou colocando, né, adicionando esse componente estacionário de desvio em relação à tendência na minha forma funcional para o Y. O que eu vou colocar agora é um componente estocástico na diferença entre o Y e o YT-1. Né? Então, antes, né, até agora a gente viu o caso em que eu tinha isso aqui. Né? Agora, eu estou somando o componente de ruído branco no meu delta YT. Então a diferença agora entre um período e outro não é mais dada simplesmente por um fator, aí uma constante ao longo do tempo. O que eu estou tendo agora é uma constante e um termo de erro explicando a minha diferença entre o valor dos YTs em dois períodos do tempo. Quando eu resolvo essa equação, acontece uma mudança bastante importante em relação ao modelo anterior. Está aqui, ó. Tá aqui. O que está acontecendo é que o meu YT, agora, como sempre, né, quando eu resolvo uma equação assim em diferenças, tem o meu Y0 mais esse monstrinho mais isso aqui. Deixa eu apagar. Qual é o intercepto dessa equação? Né? Se eu, de novo, quiser traçar aí isso, se eu quiser colocar isso no plano cartesiano, né? Como é que seria o intercepto de um negócio assim? Aqui o Y t e aqui o t. Bom, a inclinação seria delta, mas e o intercepto? Né? O intercepto agora não é mais y0, certo? O intercepto no caso anterior é y0. y0. E agora? Agora ele é y0 mais o somatório de todos os choques até o período t. Então o intercepto dessa equação vai mudar em cada período. Beleza? O intercepto dessa equação mudaria em cada período. Não dá para eu propriamente representar isso aqui bonitinho, né? Eu tenho uma equação de reta que em cada momento do tempo não vai ter só a inclinação dela em relação a t permanece, né? Mas o intercepto dessa equação muda. Deixa eu apagar, eu vou escrever de novo. Esse aqui é o intercepto da equação. É o intercepto. Isso é muito, muito interessante, muito diferente do que a gente tinha visto. Esse é um intercepto. Então eu tenho que o intercepto dessa equação tem um componente estocástico. E ele carrega nele todos os erros do passado,
beleza? Até o período T. É, é bem interessante isso aí. Já que o intercepto muda de forma aleatória, a gente chama esse tipo de modelo de um modelo de tendência estocástica. Beleza? Do mesmo jeito que a gente viu modelos importantes para processos estacionários, a gente vai ver alguns importantes para processos não estacionários. O primeiro deles é o passeio aleatório. O passeio aleatório é um processo especialmente importante para quem estuda finanças, porque, como a gente já viu, ele é quando a gente testa esse tipo de processo, a gente está, no fundo, testando a hipótese de eficiência de mercado, só que por isso que a gente não testa com preços, a gente testa com retornos. Né? A gente testava se o delta preços era aleatório ou não. Né? Agora, a gente vai ver o próprio processo. Esse é o passeio aleatório. O passeio aleatório é aquela história, a melhor previsão para ele, para o próximo período, é onde você está nesse período. Né? É isso que a gente vai ver já. Por que isso? Né? Você imagina, é como se fosse uma mosca. Se eu soubesse onde a mosca vai estar daqui a um segundo, eu não tentava matar ela onde ela está agora, se eu tivesse com mata-mosca. Eu tentava matar ela onde ela vai estar, certo? Só que eu não consigo, porque eu não consigo saber, porque ela se move de forma aleatória. Então, onde ela está no momento. Imagina, eu estou em T-1, né? Onde ela vai estar em T é onde ela está agora, mais um choque aleatório. Ela pode ir para qualquer lugar. Porque ela pode ir para qualquer lugar, a melhor previsão que eu tenho é atacar onde ela está. Por isso que o mata-mosca é grande, né? Ele não é um ponto. Você não dá um tiro de bolinha sei lá, de pressão numa mosca. Você pega ela com o mata-mosca que é grandão, porque supostamente ele é maior que o erro. Não, o mata-mosca. Esse exemplo é sempre interessante, mas o mata-mosca é um treco assim, né? Tem um trecão assim. Aí é chanfradinho assim. É porque a mosca se mexe para qualquer lugar, supostamente isso aqui é o tamanho do erro, que é mais ou menos quanto ela anda de um período para o outro, certo? Isso é a ideia de passeio aleatório. Quando você resolve essa equação de diferenças aqui, você chega nisso aqui. Né? O que isso está falando para gente? Que o meu yt vai carregar o valor de todos os choques. Todos. Então, cada componente de erro, né, do passado vai ser somado ao meu y0. Então, se um choque lá, estou olhando lá para, sei lá, pensa que uma série de passeio aleatório se algo aconteceu há 50 anos, eu ainda vou sentir o efeito disso hoje, somado ao valor inicial. Né? Essa é a ideia do. Tem vários exemplos assim do situações em que você tem um passeio aleatório. Sei lá, se eu encontrasse alguém na rua e falasse, vou te propor um jogo aí. Cara ou coroa, você. Aqui não. Cara ou coroa não é propriamente. Não vai ter distribuição normal, mas eu falo assim, joga um cara ou coroa. Se der cara, eu te dou R$1. Se for coroa, você me dá R$1. Aí qual vai ser o seu dinheiro daqui a 1000 vezes, né? 1000 jogos? Vai ser o quanto você tinha, mais a quantidade, né? O valor esperado, né? Que você vai ter. A gente vai falar de valor esperado. Qual vai ser seu dinheiro? Você vai pensar, bom, é quanto eu tenho, mais o que eu espero ganhar nessas 1000 jogadas, certo? Mas essas 1000 jogadas são aleatórias, o cara tá jogando cara ou coroa. Então é isso que a gente quer dizer, né? Que a sua riqueza lá em T vai depender de uma sequência de eventos aleatórios. E a gente vai carregar essa sequência de efeitos aleatórios para sempre. Bom, para ver se esse processo é estacionário, ele não é estacionário, a gente faz como a gente vem fazendo, o valor esperado, a variância e a autocovariância. O valor esperado de um processo de passeio aleatório é dado por isso aqui, né? É interessante porque, como eu falei para vocês, né? O melhor valor para y t mais 1, dado que eu estou em t, é o próprio yt, o melhor previsão, né? Quero dizer, o valor esperado para yt mais 1 é o próprio yt. E o valor esperado para yt mais s também é o yt. Não importa quantos períodos no futuro eu vou estar tentando prever, como o meu termo de erro aqui é supostamente um ruído branco, tem a média zero, valor esperado zero e variância sigma ao quadrado, a minha melhor previsão para qualquer yt no futuro vai ser o meu próprio yt. Beleza? Porque ele vai carregar, né, como eu falei, vai carregar uma sequência de variáveis aqui, vai depender de uma sequência de somatória, né, de vários termos de erro, e o valor esperado de cada um deles é zero. Então, eu chego
nisso. E a minha variância? A variância de yt, eu geralmente mostrava como calculava isso, né? Agora não vai dar tempo, mas eu quero que vocês entendam para onde eu vou, não propriamente como eu cheguei. A variância do yt depende do t, ó. Ela não é constante, tá? Seria constante se ela fosse sigma 2, como a gente já teve processos em que foi. Mas agora ela depende de t. Né? E a variância de t menos s, né? Bom, se ela depende de t, a variância de t menos s vai estar aqui, né? Vai ser o sigma ao quadrado, mas tem um tzinho aqui. Então a variância não é constante. E a covariância? Mesma coisa. Covariância entre yt e yt menos s. Né? Eu já tirei do y0 porque estou pensando no valor esperado do processo, já olhando para essa equação aqui. Mas enfim, a minha autocovariância depende do t e depende do s. A gente não podia ter uma autocovariância dependendo do ponto em que... Lembra que eu tinha que depender só do s, não do t, para que o processo fosse fracamente estacionário. Aqui, assim como ocorreu na variância, a minha covariância depende de t. O processo é não estacionário. Aí a autocorrelação, né, vai ser a minha autocovariância dividida pela minha variância, que é isso aqui. Isso aqui é interessante de observar uma coisa. Eu vou voltar para fazer um comentário sobre a variância, mas aqui é interessante observar uma coisa. Para um dado t, a minha primeira autocorrelação, isso aqui pode ser decomposto, né? Isso aqui é simplesmente a minha raiz de... Né? Isso aqui é igual, né? A raiz de t sobre t, né? Menos s sobre t. Já está melhorando bem minha letra. Esse negócio estava numa base instável. Não sei se às vezes vocês ouvem um barulho de metal. É que eu estou numa mesa estranha aqui. Que fica se mexendo. São condições bem subótimas que eu estou trabalhando. Depois eu edito tudo. Depois, quando acabar esse curso, eu vou continuar fazendo os vídeos, beleza? Mas vamos lá. T sobre T é quanto? É 1, certo? Isso aqui é 1. Essa parte. E esse S sobre T? Se o S... Deixa eu apagar esse 1 aqui. Ficou feio demais. T sobre T é 1. E S sobre T? S sobre T, para um T grande, S, 1, por exemplo, se for minha primeira autocorrelação, S igual a 1. 1 dividido por um valor grande, isso aqui é pequenininho. Então, isso aqui vai ser praticamente igual a 1, certo? Deixa eu apagar só porque eu cortei. Aí. Então, para um S igual a 1, S igual a 2, S igual a 3, se o T for suficientemente grande, esse treco vai ser quase zero, isso aqui é 1. Então, minha autocorrelação é 1. Ou perto de 1. Então, como que vai ser o meu correlograma disso aqui? Né? Como que vai ser o meu gráfico da minha função de autocorrelação? Né? Se eu colocar aqui ρ, J e aqui o J. Né? Aqui, perdão, vou colocar S porque S é a letra que está aqui. A minha primeira, segunda, terceira, quarta autocorrelações. Aqui é 1. Ele vai ser praticamente 1. Depois, na segunda autocorrelação, ele vai ser também praticamente 1. Mas vai decaindo, mas bem pouquinho. Depois ele também vai grande. E ele vai decaindo, mas vai decaindo muito devagar. Ele não tem aquele decaimento exponencial que a gente via no AR. A gente vê um decaimento minúsculo. É como se ele ficasse em 1 por muito tempo. E aí ele vai caindo. Isso é o padrão de uma função de autocorrelação de um passeio aleatório e de um processo não estacionário em geral. A gente consegue ver esse tipo de coisa. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. O próximo é um passeio aleatório um pouquinho diferente. Né? O passeio aleatório anterior que a gente tinha visto, ele era só yt igual a yt menos 1 mais epsilon-t. Agora eu estou somando esse termo aqui, que é uma constante, que é o que a gente chama de drift. Então esse é um passeio aleatório com drift. Quando a gente resolve essa equação em diferenças, a gente chega nisso aqui. Beleza? Yt igual a y0 mais ΔT mais o somatório de todos os componentes de erro. Isso aqui também é não estacionário, certo? Isso aqui é não estacionário. Só que note que a primeira diferença dele é estacionária. Beleza? Vamos ver. A primeira diferença desse negócio é dado por isso aqui.
certo? Se a gente pegar simplesmente esse negócio aí e achar o valor esperado, a variância, a covariância, a gente vai ver que o valor esperado vai ser justamente delta, a variância dele vai ser constante, né, sigma 2, sigma ao quadrado, né? E a covariância não vai depender do meu t, isso vai depender do meu j. Então, a primeira diferença de um processo que é um passeio aleatório com drift é estacionária. A mesma coisa valia aqui para o passeio aleatório, certo? O passeio aleatório, a primeira diferença dele é justamente o termo de ruído branco, né? Se a primeira, né, yt menos yt menos 1 é o epsilon t. O epsilon t é estacionário por definição, ele é IID, média zero, variância sigma ao quadrado. Então a primeira diferença de um passeio aleatório é estacionário. A primeira diferença de um passeio aleatório com drift também é estacionária. Mas o passeio aleatório com drift, né, ele sim é não estacionário. Isso aqui não é estacionário. Mas a primeira diferença dele é estacionário. Tem formulações ainda mais gerais para passeios aleatórios, né? Você vê, essa aqui, passeio aleatório, né, a solução está aqui, colocamos aqui uma tendência, agora tem uma tendência determinística somada ao meu passeio aleatório anterior, né, essa consequência do drift. Eu posso colocar no passeio aleatório normal, sem drift, um outro componente estocástico, que é novamente um ruído branco, aqui eta, ruído branco com média zero, desvio padrão, sigma ao quadrado, eta, e a covariância entre o eta e os termos epsilon é zero. Se eu quiser fazer um modelo ainda mais geral, eu posso vir aqui e somar a isso a minha tendência determinística, né? O meu ΔT, que era o que a gente obtinha quando o processo segue um passeio aleatório com drift. Então, esse é o processo de passeio aleatório mais geral que a gente pode ter. Certo? Meu YT é uma mistura do que eu encontrava quando eu tinha só um passeio aleatório, que era formado por esse e esse componente. Aí eu coloco a consequência de eu ter um passeio aleatório com drift e coloco um termo aleatório em cima dele estacionário. Beleza? Nada pode ser mais geral que isso para um processo não estacionário. Essa é a generalização total de um processo de passeio aleatório. Eu, em geral, mostrava, né, que o valor médio dessa sequência era constante igual a y0, mas que esse termo aqui, né, ele só vai ter, os etas, né, eles vão ter efeitos somente temporários sobre o yt. A realização corrente do eta-t afeta o yt, mas os seus valores subsequentes de yt não são afetados. Só que a variância desse processo aqui não é constante, né? A variância desse negócio, caso alguém tenha curiosidade, né, de encontrar, a variância dele é t sigma 2, como a gente tinha encontrado antes, somado a variância do eta. Beleza, essa é a variância dele. A covariância é a mesma coisa, eu tenho que somar com a variância do eta. Como ela varia conforme o t, a gente sabe que esse processo é não estacionário. E a presença do eta faz com que a correlação entre o yt e o yt menos s seja menor que um modelo de passeio aleatório puro. Beleza? Então a gente tem aí uma correlação entre dois elementos da série, menor ainda do que caso fosse um passeio aleatório puro. Tranquilo? Bom, vamos agora ver como é que a gente faz para remover essa tendência. A gente já viu, tanto no capítulo 11, salvo engano, quanto agora, que tirando a primeira diferença, a gente chegava num modelo que era estacionário, né? Mas a questão é que a gente não pode diferenciar uma série com tendência estacionária, que isso vai adicionar ruído à série, vai dificultar a nossa vida para fazer a estimação. E a gente não pode fazer o D-Trend, que era o que também a gente viu no capítulo 11, de uma variável com tendência estocástica, porque isso não elimina a tendência. Vamos ver o que eu quero dizer com isso, né? Primeiro vamos ver a diferença da série. Como eu falei para vocês, né,
quando você tira a primeira diferença de uma série assim, que é um passeio aleatório com drift, a gente chega nisso aqui. Como eu falei para vocês lá em cima, o valor esperado dela é delta, a variância é sigma ao quadrado, e a covariância entre os dois termos é zero, beleza? A covariância entre delta yt e delta yt menos o que quer que seja é zero. Foi que não dependia do t, na verdade não depende de t, é constante igual a zero. Agora eu vou introduzir uma notação que é bastante importante para essa parte de processos não estacionários, que é o nome que a gente dá para ele, né? A gente viu em processos estacionários que a gente tinha arma, a gente tinha arima, a gente tinha... arima não, né? A gente tinha arma, RMA. Quando a gente pensa em processos não estacionários, a gente tem assim, o equivalente a uma arma não estacionária que a gente chama de arima. O arima, para ser definido, que nem a gente tinha R1, R2, R3, arma 1, arma 1, 2, o arima ele vai ser P, D, Q. D é a quantidade de vezes que eu tenho que tirar a diferença para que ele se comporte como uma arma PQ. Vamos ver esse exemplo aqui, que é um passeio aleatório com ruído sem intercepto. O delta, né, o delta dele, a diferença, quando eu olho para isso aqui, né, delta yt, o valor esperado dele é zero, a variância dele é diferente de zero, e a primeira covariância, e assim a primeira autocorrelação, também é diferente de zero, as demais são iguais a zero. Qual era o processo estacionário que a gente tinha visto que tinha essa característica? Que tinha o valor esperado zero, também estava presente nesse processo estacionário, porque a gente está pensando num 100 constante, né? Mas qual é o processo estacionário que tinha só a primeira autocorrelação diferente de zero e as demais iguais a zero? Era o MA1. Significa o que então? Que o que quer que seja esse Y, T, beleza? Na primeira diferença que eu obtive, a primeira diferença que eu tirei, eu cheguei num processo que se comporta como um MA1. Então, eu vou escrever que ele é uma arma. Vai ter 3 argumentos. E aqui. Primeira coisa, eu tirei a primeira diferença. Com a primeira diferença ele já ficou estacionário. Ele se comporta como um MA1. Então, a parte MA dele, é isso que esse Q está indicando, né? Ele se comporta como um MA1, eu venho aqui e escrevo 1. Ele se comporta como um AR? Não de forma alguma, né? O AR ele tem as autocorrelações que decrescem exponencialmente, não tem nada de AR nele. Ele tem um componente AR zero. Então ele é um arima, faltou o I. Arima, até vou rabiscar, vou escrever aqui em cima, para não confundir. Eu tô falando de arima, né? Ele é um arima. Vem aqui. Ele é um arima zero, porque ele não é nada de AR. Primeira diferença faz ele virar um MA1. Ele é um arima 0, 1, 1. Beleza? Aí, como a gente só tirou uma diferença para ele ficar estacionário, a gente diz que ela é uma série integrada de ordem 1. Podia ter acontecido ter que tirar duas diferenças para ficar estacionário? Podia. Vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo, ó, eu estou pensando num modelo que eu preciso fazer o delta duas vezes, beleza? Delta, delta, né? Delta ao quadrado. Eu preciso tirar duas diferenças, que é o delta do delta, que é isso aqui, eu estou abrindo, para ele ficar estacionário, para ele virar um ruído branco, no caso, um processo totalmente estacionário. Então eu estou pensando na coisa mais simples que tem. Então, se eu tirar o delta duas vezes, ele vira um ruído branco. Quando eu só realinho, né, reescrevo essa equação, eu arranjo para isolar o yt, eu chego nisso aqui. Beleza? Mas é ruim escrever com isso. Então eu chego numa forma para o meu yt que precisa ser diferenciada duas vezes para ficar estacionária. Ó, se eu resolver essa equação por substituição recursiva, eu chego nessa forma aqui. Olha que interessante. Também quando eu fazia em sala de aula isso aqui, eu mostrava como chegava nisso, mas acho que não sei qual é o ganho disso. Muito bem. Isso aqui são dois somatórios, certo?
Esses dois somatórios estão indicando para mim que a série tem que ser integrada 2 vezes para que ela fique estacionária. Interessante, né? Ele tem que ser diferenciado 2 vezes. Ele tem 2 raízes unitárias. Vamos generalizar isso aí. Esse aqui é um arima genérico P1Q, quer dizer, a primeira diferença, se eu tirar a primeira diferença dele, eu já fico com um arma PQ. Já que eu fico com arma PQ, vamos ver como que eu posso escrever esse treco, né? Ó, supõe ainda que esse termo aqui, né, tem uma raiz unitária. Se ele tem uma raiz unitária, se eu tirar o delta, né, desse processo todo, porque eu estou falando que isso aqui é um arima cuja só a primeira diferença já é o suficiente para transformar ele num arma PQ, eu já tenho um processo estacionário. O que é o delta, né? Delta yt é igual a yt menos yt menos 1, que é igual a 1 menos L yt. Só para constar, né, o delta ao quadrado, se eu for escrever isso aqui com meu operador de defasagem, isso aqui também é 1 menos L ao quadrado yt. Faz 1 menos L ao quadrado, né? Vai dar 1 menos 2L mais L ao quadrado. Faz isso vezes yt, você chega nisso aqui. Beleza? Então tá. Então tá bom. Isso aqui não é estacionário, a primeira diferença vai ser estacionária. Eu vou substituir isso aqui por um outro termo. Suponha que eu consiga encontrar um determinado A asterisco L, quer dizer, outro polinômio com operadores lag, que multiplicado pelo 1 menos L, que é um operador lag, seja simplesmente igual ao meu A, L. Não é nada demais, né? Isso aí são determinados coeficientes aí que eu tenho para um AR, por exemplo, é isso que está dizendo, né? Isso aqui é um AR, isso aqui é um arma, né? Um arma PQ, só que integrado de primeira ordem. Eu estou falando que eu vou achar determinados coeficientes que multiplicados cuja primeira diferença dá exatamente o meu termo não estacionário. Então eu substituo isso aqui, vai ficar isso aqui, beleza? 1 menos L asterisco L, yt igual a BL εt, supondo que essa parte aqui, né, o B, por acaso, seja totalmente estacionário. Né, tenha todas as raízes fora do círculo unitário, porque lembra, né, as raízes do BL tem que estar fora do círculo unitário para as raízes da equação característica estarem dentro. Né? Essa confusão não é para ser uma confusão, né, mas às vezes acontece. Né? A polinômio, a raiz da equação característica, do jeito que o Enders coloca, ele substituía lá o z por 1 menos lambda. Né? Se eu não substituir o z por 1 menos lambda, eu estou aqui. Muito bem. Só que o A asterisco L multiplicado por 1 menos L, eu posso simplesmente, né, mudar a ordem do yt aqui. O que eu vou falar é que eu tenho a minha primeira diferença estacionária. Isso aqui parece uma grande perda de tempo, né? Isso aqui é só uma generalização, mas é uma generalização interessante porque é o seguinte, se o L tiver 2 raízes unitárias, aí eu vou ter que diferenciar 2 vezes. Se o L tiver D raízes unitárias, eu vou ter que diferenciar 10 vezes. E quando eu diferenciar 10 vezes, eu vou chegar num arma. E se aqui é um AR, sei lá, P, eu vou chegar num AR P10Q. É só um jeito mais genérico possível de a gente escrever um arima. Beleza? Caso vocês esbarrem com isso na vida, tá aí. E para remover a tendência? Bom, a gente está vendo diferença, mas nem todos os modelos podem virar modelos estacionários simplesmente fazendo a primeira diferença. Os modelos com tendência determinística, em geral, tem muito problema. Se você tira a primeira diferença, eles vão acabar combinando em processos que são não invertíveis. Tá? Quando a gente tem um processo estocástico com tendência determinística, o que a gente tem que fazer é o que a gente viu também lá no capítulo 11 do Woodridge, só que um pouco mais de detalhe, né? Agora eu vou falar para vocês. Em geral, a gente pega um modelo com várias, né, com tendência elevado a várias potências, aí você pega
meu yt sendo explicado por uma constante, mais um delta 1t, mais um delta 2t ao quadrado, mais um delta 3t ao cubo, mais um delta 4t à quarta, até um delta nt elevado a n, mais um resíduo, beleza? Esse resíduo pode até ter estrutura, pode até ter um psi multiplicando os ruídos brancos aqui. Mas a gente vai encontrar o resíduo estimado, né? Quando a gente tiver aqui a nossa de posse dos nossos coeficientes, a gente vai conseguir achar o nosso resíduo. Esse é o termo de erro, né? O estimador, estimando o termo de erro, a gente chega no resíduo. A gente vai chegar no monte de resíduo, ou seja, o erro estimado, o E-chapéu. E isso já vai estar livre de tendência. Eu tirei a tendência desse meu YT, beleza? Como eu escolho o N? Em geral, você pega um N bem grandão por algum critério, você pode usar até, sei lá qual critério, mas aí, BIC, não sei, você escolhe um bem grandão e vai reduzindo. Tá? E aí você usa teste T, assim, eu peguei um de ordem N e meu delta N foi não significativo, tiro. Aí eu pego um N-1, o N-1 também é não significativo, eu tiro. E vou tirando. Aí, quando eu tirei vários, eu vou lá e faço um teste F, beleza? E sempre vou anotando meu AIC e meu BIC, né? Eu quero sempre o menor possível. Então, eu uso esses critérios para determinar qual é meu N máximo. E é isso aí. Assim que a gente faz com um processo que a tendência é determinística. A questão que você pode falar assim, pô, como é que eu vejo na prática se um processo tem tendência ou não? A gente sabe, né, que alguns processos são super claros, tá? Se você olha um processo que é assim, e é isso que é ruim de eu ter feito o curso online, né, porque eu não abri tantas vezes séries pra gente ver. Se eu pego um processo assim, ele é estacionário, ele tem toda a cara de estacionário. A variância parece constante, a média do valor esperado dele parece constante, ele está sempre oscilando ao redor do mesmo valor. Se a gente pega um processo que é assim, bastante a canetinha, a gente pega um processo que tem essa cara assim, ele tem tendência, beleza? A tendência dele não é constante, ele está oscilando ao redor de alguma coisa que está sempre crescendo. Mas se eu pego um processo assim, que às vezes acontece, será que ele tem tendência? Bom, você pode ver algumas coisas, né? Ele é diferente daqui para trás e de repente ele tem um pico, né? Mas aqui, assim, ele tá meio estacionário, aqui também. Mas será que se eu olhar uma série maior ele não está fazendo assim, ele está com uma tendência negativa? Esse tipo de situação complica um pouco a gente na prática. Tá? E outra coisa também, será que dá para saber se o processo é tendência determinística ou tendência estacionária? Quer dizer, eu vou tirar a primeira diferença, não vou, o que eu faço, né? Bom, para isso, tem alguns testes. E um dos testes, o mais básico, o mais primordial, é o de Dick e Fuller. Que é o seguinte, né, galera? Eles vão testar se determinado processo é um passeio aleatório. Isso aqui é uma série de tempo, né? Um processo de estocástico, só que para isso aqui ser um passeio aleatório, qual é o valor de φ? Né? Φ tem que ser igual a 1 para que isso seja o passeio aleatório sem drift que a gente já definiu. Para isso aqui ser igual a 1, se a gente for testar, se a gente fosse rodar uma regressão assim, né, que quisesse testar uma hipótese assim, a gente teria alguns problemas, né? Pô, pensa na estatística T, naturalmente. A estatística T ela é calculada para testar a hipótese nula de que esse coeficiente é diferente ou não de zero, né? A hipótese nula é que ele é igual a zero. Pensando nisso, para facilitar aí para a gente a definição da nossa hipótese nula, tem uma reparametrização. Né? Ao invés de usar φ, a gente usa alfa, que é igual a φ menos 1. Aí se eu pegar esse modelinho aqui e subtrair yt menos 1 de ambos os lados, né? Eu faço aqui isso menos yt menos 1 do lado esquerdo, vai ficar delta yt. E se eu fizer isso aqui, né, o lado direito da equação, φ yt menos 1 mais εt menos yt menos 1, eu posso colocar entre parênteses, né? Eu vou colocar aqui menos yt menos 1
menos 1 mais yt menos yt menos 1. Posso isolar o yt menos 1. Vai ficar φ menos 1 vezes yt. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, ó, φ menos 1 yt. E como eu defini que alfa é igual a φ menos 1, eu tenho ΔT igual a φ menos 1 yt menos 1. Esse φ menos 1 é alfa. E agora eu vou poder testar alternativamente. Ao invés de eu testar se φ é igual a 1, para testar se tudo isso aqui vai ser um passeio aleatório, eu vou testar se alfa é igual a 0. Beleza? Se alfa for igual a 0, φ é igual a 1. Deixa eu apagar isso aqui, só para não ficar muito feio. Então meu teste agora é um teste de hipótese normal. Se alfa for igual a 0, φ igual a 1. Então a hipótese nula vai ser definida em termos de alfa, não em termos de φ, mas eu estou testando a mesma coisa. Se a gente não rejeitar a hipótese nula, a gente tem indício de que o processo é não estacionário, porque se φ igual a 0, alfa igual a 1. Então a minha hipótese nula é uma hipótese de não estacionariedade. Qual é uma coisa importante que tem que prestar atenção? A estatística para esse teste não é a estatística T normal, né? A gente não pode rodar uma regressão e ver a estatística T. Então o Dickey e o Fuller fizeram um cálculo dessas estatísticas usando simulação de Monte Carlo. E uma coisa que é importante é o seguinte: se você quer testar se o modelo é passeio aleatório, você usa uma estatística. Tal. Se você quer testar se o modelo é passeio aleatório com drift, você tem que usar essa estatística. Você tem que comparar com o valor crítico da distribuição da tal mi, que eu estou chamando aqui. E se você quiser testar se o modelo é um passeio aleatório com drift e com tendência estacionária, você usa outra estatística de teste. Como é que faz isso na prática? Na hora que você vai testar no seu software de preferência, você tem que informar qual dos testes, o que você está querendo ver. Né? Você está querendo testar se a sua série é um passeio aleatório, se é um passeio aleatório com drift, ou se é um passeio aleatório com drift e tendência estacionária. Literalmente você escreve, você chega dependendo do software, você coloca a opção lá, né, para ele comparar a estatística com o valor crítico de acordo com o modelo que você está querendo comparar. Muito bem. Existem extensões para o Dickey e Fuller. A primeira extensão deles é o tal do Dickey e Fuller aumentado. Quando a gente olha para essa especificação aqui, né, a gente vê que o que está sendo testado é se o modelo é um passeio aleatório, mas esse termo de erro supostamente é um ruído branco. Só tem uma defasagem aqui do modelo, certo? Só está com yt-1 aqui. E se eu quiser, se eu achar que eu tenho que colocar mais defasagens para isso aqui virar ruído branco? Lembra quando a gente discutiu, né, a R, que acontece se eu tenho uma variável omitida yt-2 e coloco só yt-1? O que acontece é que eu não vou ter um resíduo com ruído branco, meu resíduo não vai ser ruído branco, eu vou ter um monte de problema, né? Vai ter viés, não vou conseguir fazer estatística de teste, enfim. Então, um modelo que colocasse mais defasagens, o que permitisse que eu colocasse mais defasagens da minha variável explicada, né, minha variável dependente, minha série de tempo aqui, era desejável. E é isso que o Dickey Fuller aumentado faz. Eu vou lá e permito que ele coloque muitas defasagens. Se eu tiver que determinar quantas, tem um critério, que é o critério desse Schwartz aqui, de 1989, que é simplesmente, assim, eu vou falar para o teste ser realizado até P defasagens, e P vai ser 12, o inteiro, né, resultante da multiplicação de 12 pelo tamanho da série dividido por 100 raiz quarta aqui, beleza? Além do Dickey Fuller aumentado, tem outros testes que visam corrigir outras questões. Né? Um teste não paramétrico bastante famoso é o do Philippe Perron. A ideia desse teste é que a gente não precisa saber a ordem, né, PQ do modelo para testar se ele é se ele tem raiz unitária ou não. E assim como no teste do Dickey Fuller, as estatísticas de teste não são convencionais. Você tem que usar as estatísticas calculadas por eles, né, pelo Philippe Perron, mas esses valores críticos já estão implementados na maioria dos softwares. A única coisa é que você tem que avisar, né? Você tem que falar, ó, eu estou testando se é minha raiz unitária está vindo porque o meu modelo é um passeio aleatório, se é um passeio aleatório com drift, ou se é um passeio aleatório com drift e com tendência
determinística, você tem que informar isso no momento do teste. Uma questão que é importante nos testes de raiz unitária, em especial no DK Fuller, é que ele tem um poder muito baixo, em especial quando o MA está perto do círculo unitário. O que isso quer dizer, né? Poder baixo quer dizer que o teste não rejeita a nula quando ela é falsa, beleza? Não rejeita a nula quando ela é falsa. Eu nem quero falar de erro tipo 1, tipo 2 para não confundir. Mas não rejeita a nula quando ela é falsa. Qual era a nula do nosso DK Fuller? A nula do DK Fuller era que o processo era não estacionário, beleza? Que o processo é não estacionário. Então no DK Fuller eu tinha que a nula era que o processo era não estacionário. Quando o meu coeficiente está muito perto de 1, ele vai achar, beleza, que o processo é não estacionário. Então ele não rejeita a nula. Mas ele é estacionário. Então você imagina se eu tenho lá um φ, sei lá, igual a 0,9, sei lá, 98, sei lá, por exemplo. A raiz não é unitária, certo? O φ não é igual a 1, mas ele é muito perto de 1. Então o meu teste vai achar que, a minha hipótese nula, né, era que o alfa era igual a 0, que era equivalente a φ igual a 1. O teste vai achar que o φ é igual a 1. Beleza? Ele não vai conseguir discernir isso aqui. Então ele não vai rejeitar a nula, sendo que a nula é falsa. Beleza? Então a nula é falsa, ele não rejeita a nula. Para corrigir isso, esses caras, né, esse cara de nome impronunciável, Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin, resolveram, né, supostamente ou tentaram resolver, fazendo um teste que recebeu o nome dele, só que como os nomes eram muito longos, o teste é chamado mais simpaticamente de KPSS. Diferentemente então do teste de raiz unitária, o que está acontecendo aqui é que a hipótese nula é de estacionariedade. Isso é importante, beleza? Vocês vão olhar no software de vocês aí, vocês vão ter um valor crítico calculado, e aí vocês vão ver que o valor crítico calculado está, por exemplo, rejeitando, você vai lá e fala, eu rejeitei a hipótese nula. Se eu rejeitei a hipótese nula, eu estou falando que o modelo, nesse caso, é não estacionário. Lá no DK Fuller, a hipótese nula era de não estacionariedade. Aqui a hipótese nula é de estacionariedade, beleza? Mudou. Tem que prestar atenção nisso na hora de interpretar o modelo. Tranquilo? Tem outros testes, só que eu não vou falar deles. Entre eles o ERS e o Eng-Perron. Mas com esses a gente já está coberto aqui. Beleza? Valeu, vamos ver agora uns exemplos no R.